Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o AcaciCast, o podcast da Acaci. Estamos na terceira temporada e hoje a gente recebe com muita alegria, já estavam sendo esperadas há muito tempo, Fabiana Franco, colega de profissão, jornalista, doutora em comunicação, palestrante, enfim, um belo currículo, e a filha Marina Cúnico, embaixadora de 19 anos, né, Marina? Eu tenho 19 anos. Embaixadora da Acaci. A gente vai contar essa história direitinho para vocês. Jovem ativista, conhecida já por uma história muito bacana, atua nessa causa ambiental, reuso, reciclagem, enfim, meninas, sejam muito bem-vindas. Um prazer receber vocês aqui. Muito obrigada, a gente que agradece muito o convite. É uma alegria. Sempre estar com a Acaci é uma alegria. Parceiras antigas já, né? Sim, eu comecei o meu ativismo na causa do cuidado contra o câncer, né? Então, quando eu tinha 5 anos de idade, quando eu comecei no ativismo, eu cortei meu cabelo para doar para pessoas com câncer e depois fui me envolvendo com as causas da Acaci. Também eu comecei na FEC, mas também ajudando, doando cabelos para a Acaci, arrecadando para doar. E aí começou essa parceria lá atrás e foi cada vez mais se firmando. E é um orgulho imenso fazer parte dessa instituição maravilhosa que é a Acaci. Saber que eles sabem que eu tô aqui para o que precisar e também ver o cuidado que eles têm com essas famílias, acompanhar mais de pertinho. Na nossa família, eu comecei no ativismo por conta de uma prima minha que teve câncer, que teve leucemia quando ela era adolescente, ela tinha 17 anos. Então, é muito lindo saber que a Acaci cuida de pessoas como a minha prima. Minha prima teve acesso a um ótimo tratamento, mas a gente sabe que muitas pessoas não têm essa mesma realidade. Então, é muito importante que essas pessoas sejam oportunizadas, né? Então, por isso que é o nosso orgulho tão grande de estar aqui. Nós perdemos a prima, né? Nós perdemos a prima para a luta. Mas o legado dela fica, porque quando a Marina começa a querer ajudar pessoas, foi porque ela viu a foto da prima sem cabelo e aí teve que explicar o que era. E ela falou, eu quero doar o meu cabelo para pessoas que não têm acesso à peruca. Então, muito nova, realmente, a relação com a Acaci é antiga. A Marina tem 14 anos de ativismo e grande parte desse tempo também é de doação para as questões da Acaci. Uma das primeiras embaixadoras, provavelmente, adolescente, você falou que foi. Eu fui a primeira embaixadora adolescente da Acaci. Já estou aí com 2 anos de embaixadora. Eu fui convidada para ser em março de 2023, então esse ano fez 2 aninhos. Quando a Marina entrou, ela falou, tô com 19 anos. Eu falei, meu Deus. Porque eu lembro da Marina pequenininha, eu fiz uma reportagem com ela, doando cabelo, cortando cabelo, já super ativa, aquela gracinha. Como é que é para você, mãe, acompanhar isso? Porque isso vem mesmo da criança, né? Por mais que a gente incentive, que mostre o caminho, que ela tenha visto o exemplo da prima, isso vem dela. As pessoas acham que veio de mim, né? Na verdade, eu tinha um envolvimento com causas sociais, mas ela chegou pronta. Eu brinco até, ela fala que ela é um ET, né, pra mim. Porque ela já chegou pronta. Ela já vinha com as ideias, ela já vinha com o que ela queria fazer. O terceiro olho dela é muito aberto. Ela é 360, ela vê coisas que a gente não vê. Nós somos mulheres brancas, privilegiadas. Sou uma mulher estudada, né? Tive acesso à educação, porque minha mãe me oportunizou isso. Mas Marina não, ela vê coisas da janela da minha casa, que a vista é o mar, ela vê a favela, ela vê as pessoas menos favorecidas, ela quer que as pessoas, desde pequena, ela sempre quis que as pessoas tivessem o acesso que ela tem. Então o trabalho dela sempre é voltado para isso. As pessoas que não têm, eu vou fazer com que elas tenham acesso a isso, de que forma? E aí com a pegada do meio ambiente, porque ela é uma ambientalista desde pequena, de cuidado com o meio ambiente, reuso, reutilização, moda circular. Então, ela vai misturando essas coisas. Eu acho que a coisa mais curiosa, assim, de ter que acompanhar a Marina nessa vivência é ela me tirar da minha zona de conforto, da minha bolha,
me levar para uma bolha de lugares onde eu não conhecia, e nem ela, né? A gente passou a conhecer juntas. E ela faz isso com outras pessoas. Marina fura a bolha de pessoas abastadas e fura a bolha de crianças em vulnerabilidade, né? Eu aprendi muito nessa caminhada e tive muito medo. Eu imagino. Porque você fica apavorado. Como assim ir pra favela? Como assim? E as pessoas incentivavam muito a não incentivá-la. Ela vai morrer de bala perdida, não vai ser legal, dá dinheiro, compra um bolo e manda pra favela, não vá. E ela sempre me cobrou. E essas barreiras são muito duras mesmo, às vezes, né? Até com a Cássia, as pessoas falam, mas eu não vou porque eu não tenho coração para isso, eu não vou porque eu vou chorar. Gente, todo mundo pode ajudar de qualquer forma, contando história, doando cabelo, né, estando lá presente, doação de roupa, de tempo, de informação, tantas formas de você ajudar, né? Sua mãe contou um pouquinho da sua trajetória, mas o que você sente desde que você é pequeno? Por que esse olhar diferenciado? O que te chama a atenção? Então, primeiro foi essa questão, né, de eu ter visto a foto da minha prima e pensado que eu queria ajudar pessoas que estavam em situações diferentes da dela, porque ela teve a peruca desde o início do tratamento, né? Ela teve toda uma oportunidade. E aí eu conheci a dona Solange, que foi a mulher que recebeu a peruca feita do meu cabelo. E aí, assim, quando eu vi o sorriso dela, a felicidade dela, eu falei, cabelo cresce. E como eu consigo impactar uma pessoa tanto de uma forma, assim, com uma coisa que pra mim é tão simples. Então... E para essas pessoas você muda a vida mesmo, porque mexe com a autoestima, Marina fala, nada pra você, tudo pro outro. Tudo pro outro. Nada então, pra você, tudo pro outro. Eu pensei, meu Deus, como que a minha entrega, às vezes, que pra mim eu vou entregar tão pouco, pra outra pessoa vai fazer uma diferença tão grande. E aí eu me movi, assim, por isso, por poder oportunizar essa alegria para as outras pessoas. É isso que me move. É acordar todo dia e saber que, às vezes, uma criança que a gente ajuda vai ter uma roupa, vai ter uma mochila, vai ter um alimento, porque a gente conversou com um amigo nosso que pode doar alguma coisa. Porque a gente fala que lá em casa nós somos pontes. A gente liga as pessoas que precisam e as pessoas que têm oportunidade de ajudar. Então, a gente não faz nada sozinha. Então, é essa oportunidade de eu ser ponte e de eu poder ver essa alegria das pessoas e de viver disso, né? De ver a felicidade. Marina diz que ali é o botão da felicidade dela também. Ela até costuma dizer que é um pouco de egoísmo. As pessoas acham que eu faço só por elas, mas não, eu faço por mim. Muito gratificante, né? Muito gratificante. Sim. Eu falo realmente muito isso, de que às vezes é muito mais sobre a gente do que sobre o outro. Porque a gente saber que o simples vai fazer tanta diferença é muito transformador, assim. Mas eu vou te dizer que esse não é um trabalho, não é uma atuação fácil. Quando a gente está aqui com a Cássia, por exemplo, você liga para as pessoas e muitas recusam, muitas não querem ajudar, e normalmente as que mais têm. É muito difícil você fazer essas pessoas saírem daquele lugar, às vezes, de comodidade e ajudarem, irem até uma favela. Então, é um trabalho de conscientização muito difícil também. Sim, uma coisa, assim, até que a gente estava falando, que realmente o que a gente trabalha muito é que quando as pessoas fazem essa recusa da ajuda, eu falo muito sobre as formas como a gente pode ajudar. Porque tem gente que acha que só consegue ajudar com tempo ou com recurso financeiro. Mas tem milhares de formas da gente fazer a transformação na vida das outras pessoas em várias causas. Então, dentro dos meus projetos, eu tenho várias causas que as pessoas podem ajudar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa se identifica mais com o esporte. Então, vamos ajudar um projeto que tenha foco em esporte. E também tem a doação de tempo,
tem a doação de recurso financeiro, tem a doação daquilo que você não usa mais na sua casa, porque essa é muito a minha pegada do reuso, da reciclagem, né, da reutilização mesmo. Pois é, a gente está no mês agora, né, junho, do meio ambiente, dia do meio ambiente, dia 5. A Marina já falou que esteve na CASSE, está na CASSE, a FEC, e agora você se voltou também para essa questão do meio ambiente. Sim. Várias ações, né? Sim, eu tento tudo eu tento relacionar pelo menos um pouquinho com a questão ambiental, porque a gente realmente não percebe que não tem um planeta B, não tem um outro planeta, não existe lixo. Lixo você vai jogar fora e vai para algum lugar. Sim. E muitas vezes a gente tem uma percepção de lixo muito errada. De que uma roupa que eu não uso mais, mas que tá muito acabada. O que eu posso fazer com isso? Lixo. E a gente recebe. Porque às vezes isso não vai diretamente para uma outra pessoa usar. Não vai ter condição de uma outra pessoa usar. Mas a gente ajuda, por exemplo, uma casa de recuperação que faz pano para limpar carro, flanela para limpar carro. E aí é a forma como ele se mantém dentro da casa de recuperação. Tudo tem tem destino. Tudo tem destino. Porque realmente não existe lixo. Então é a forma como a gente pode pensar no descarte, na destinação correta daquilo que a gente vai como fazer. a gente produz lixo, né? Como todo dia, todo a gente tempo, toda produz hora. lixo e como a gente pode gerar trabalho, gerar riqueza, Sim. eu digo, né, de ajudar tanta gente. Sim, isso é muito real. A gente pensa muito assim na produção de lixo. E eu tento trazer muito como que a gente pode destinar tudo dentro da nossa casa. Então, dentro dos meus projetos, a gente trabalha muito essa questão do reutilizar, por exemplo, com roupas. A gente recebe muitas roupas e doa para o Bazar da CASSE, ou então a gente já doa para as pessoas diretamente. O meu foco, principalmente, é a minha lojinha. Quando a gente mais recebe roupas, é a minha lojinha, que a gente recebe crianças, inclusive as crianças da CASSE. Esse ano foi lindo. No último ano. Foi lindo. É porque no último ano, a Marina ela vai explicar como é que funciona a lojinha, mas no último ano a Marina fez uma sessão especial para as crianças da CASSE, fechado para elas. Foram crianças que podiam ir até lá. E aí ela preparou a loja só para a chegada das crianças. A gente pode até disponibilizar as fotos. Imagens, as fotos. E foi lindo, porque Marina, quando elas saíram, Marina se acabou de chorar. Eu chorei horrores. As crianças que são assistidas pela CASSE, que estavam na CASSE, que tinham condições imunológicas, né, para participar, foram até a lojinha. A lojinha é um evento que a gente tem que dura 3 dias no final do ano. Ela acontece no Shopping Boulevard, lá em Vila Velha. E a gente monta uma loja mesmo de roupa, brinquedo, sapato, acessório para as crianças. E a gente trabalha os conceitos de mundo com elas. Então, a maioria são crianças, né, em vulnerabilidade social, de várias comunidades assistidas pelo Instituto Estrelar, de toda a Grande Vitória. Algumas não são assistidas pelo Instituto Estrelar, como as crianças da CASSE. A gente levou também uma comunidade indígena para lá no ano passado. E aí as crianças chegam lá e entendem como o mundo funciona. Então a gente fala sobre os objetivos de desenvolvimento sustentável para elas. A gente fala sobre o reuso, a gente fala sobre o cuidado com as nossas coisas. Você vai plantando a sementinha, né? Aí elas trabalham. Para poder destinar para outras pessoas também. E aí elas trabalham fazendo oficinas de reciclagem de sacola. Então as sacolas de loja mesmo, que a gente sai de papel, elas reformam, decoram todas para ganhar um dinheirinho chamado Amor Real. Porque a gente fala... Como que os pais de vocês ganham dinheiro? Não é trabalhando? Então, a gente vai trabalhar também para ganhar o nosso dinheirinho. E aí, a gente vai trabalhando já essa educação financeira, porque muitas dessas crianças nunca encostaram em dinheiro na vida. E aí, elas ganham um dinheirinho e podem comprar os itens, 4 itens na lojinha. Tem todo o ciclo lá, diversão, aprendizado,
prática, teoria, Tudo já isso. educação Poder financeira de e já sai com o escolha, produto. Poder de escolha, porque muitas dessas crianças nunca provaram, nunca se viram inteira num espelho, nunca foram a um provador, nunca tiveram a oportunidade de comprar para si mesmas. E eu acho que ali vem o furar de bolhas, porque você disse, as pessoas não vão à favela. Então, Marina achou um caminho. O caminho é, como isso acontece dentro de um shopping, ela tem mais ou menos de 250 a 300 voluntários que trabalham com ela na lojinha, e a maioria são crianças em condição financeira abastadas, né? São crianças com boas condições financeiras. Elas são os vendedores. Então, troca de papel. Elas passam a ser o vendedor. Elas são capacitadas para receber crianças que nunca foram a uma loja, que não conhecem o tamanho do próprio pé. E a gente vê meninas de assim, a gente recebe voluntários a partir de 7 anos de idade. Então a gente vê meninos assim, pequenininhos, atendendo os meninos mais velhos. Então é uma troca muito incrível. Porque a primeira vez que o menino também abastado vai ter a oportunidade de conhecer um menino que não tem nada. É uma mega experiência, né? E o menino que não tem nada, ele tem uma atitude de menino pobre mesmo, assim. Ele chega na loja, ele quer comprar pro pai, pra mãe, pro irmão, não compra pra ele. Aí o menino mais rico buga. Porque como assim? Não comprou pra ele? Ele fala, não, porque eu prometi pra minha mãe que o primeiro dinheiro que eu ganhasse eu ia comprar alguma coisa pra Aí ele. vem a questão dos valores também, Aí você né? vai trabalhando essa troca, né? Sim. Porque assim, aí você vai vendo como que um também não conhece o outro. O universo e a realidade do outro, né? O vulnerável não conhece a realidade do abastado. O abastado sequer imagina que o vulnerável existe daquele jeito, naquela vulnerabilidade, né? Sem saber o tamanho do próprio pé. Como assim não sabe o tamanho do próprio pé? E às vezes quando o menino diz, você calça 35, vamos escolher um tênis, ele pode ser um grande para todo mundo da minha casa usar? E aí o menino rico que tem 15 tênis dentro do armário. E reclama porque não tem o 16º. Reclama porque não tem o 16º. Então, esses projetos da Marina, eles são humanitários no sentido de fazer com que as pessoas consigam reconhecer as vulnerabilidades do outro. E até os meninos vulneráveis conhecerem a realidade desses meninos, que tem tudo. E o envolvimento dentro da lojinha do voluntariado é muito incrível. Porque às vezes as pessoas não conseguem ir no dia da lojinha. Então as pessoas falam, como que a gente pode ajudar? Transferência de reputação. Transferência de reputação. Então, divulga a lojinha no seu Instagram. Porque às vezes uma pessoa, um amigo seu pode ajudar. É uma forma de voluntariado também. É uma explicação, né, da informação, divulgando. Sim, as pessoas vão lá antes arrumar a lojinha. Às vezes mesmo sem poder participar, vai lá, ajuda antes a arrumar. Tem gente que lava as roupas antes. Ih, não falta trabalho, não, né? é porque a Marina fala que é lojinha, mas vamos entender, tá? Vamos lá pra você entender. Não é bem uma lojinha. Ela atende 1.200 crianças. E na lojinha dela tem mais ou menos de 12 a 17 mil itens. Então, assim... Começa quando a preparação, a arrecadação de tudo isso? A gente começa em outubro, novembro... E a lojinha geralmente acontece no início de dezembro. A gente ainda não tem uma data fechada para esse ano, mas estamos em negociação. Em negociação para acontecer em breve. E como que a mãe lida com isso? Porque ela tem essa vozinha. A mãe fica louca. Porque assim, a gente tem vida. As pessoas acham que também a gente só vive para isso. E não, a gente tem vida. Eu sou uma mulher executiva, né? Eu trabalho fora de muito cedo até muito, muito tarde. Lá em casa hoje só eu e Marina, mas é uma vida louca, né? Eu já tive muito medo, eu já tive muito receio, eu já pirei várias vezes, porque quando a Marina tinha 5, 6, 7 anos, eu tinha que enfrentar bandido na favela, porque ela conversava com essas pessoas, porque você não entra na favela sem ser amiga do poder paralelo, sem conversar com os donos do lugar. Em contrapartida também tem o contato com a polícia, que nos auxilia de toda forma. A Marina tem uma relação muito forte com o chefe da Polícia Civil, que é o delegado Darcy Arruda, que é o delegado dos delegados, né? Doutor Darcy. Doutor Arruda nos ajuda também em tudo que a gente precisa. Então, assim, tem que ter o contato com todos os nichos da sociedade pra gente frequentar esses lugares. Então, eu já fiquei com muito medo, eu já tive muito medo. Agora ela tá maior, ela tem 14 anos de ativismo, já tá maior de idade, as coisas já fluem com precisando menos de mim, e uma teia de voluntários muito grande, que fazem coisas diferentes. Aí tem um voluntário que é só captador de recurso, vai só ajudar a Marina nas captações de recurso. Aí tem porque não dá para fazer nada disso sem dinheiro, sem recurso. Sim. Aí o voluntário que separa, as senhorinhas que estão nos CRAS, tristes, sem ter o que fazer,
que pegam essas roupas, que lavam, que transformam brusinha em Yves Saint Laurent. Sabe? Porque elas pegam uma blusinha, às vezes, furada, rasgada, elas decoram, elas botam flor, elas bordam. Então, é toda uma cadeia de benefícios. Marina tem uma voluntária que nos choca, sim, ela é muito amorosa com a gente. Ela amarra laços. Ela teve um período de depressão e ela fazia laços de fita. E quando ela sentia a dor da depressão dela, ela amarrava um laço. Então, assim, Marina todo ano tem uma cortina de laços, de Meu fitas, Deus, de cabelo. Que significativo, que Que forte. é muito importante. Quando aquela cortina tá pendurada, que a Virgínia chega para olhar a cortina de laço delas, ela é uma voluntária maravilhosa. Toda a família é envolvida. Fabiana, e os meninos trouxe... dela trabalham uns 3 dias, a família inteira. A família É um exemplo, inteira, né? o marido. Na primeira vez que eles trabalharam na lojinha, o marido tirou o sapato do pé E e doou na hora e chegou pra mim e falou assim: Marina, eu tô com esse sapato aqui, mas daqui a pouco eu vou comprar um outro pra mim. Porque não tinha sapato do tamanho da criança, eu tirei meu sapato. Aí, muitos voluntários a gente vê presenciando isso, e é bom também porque isso instiga para o outro ano eles Sim. se movimentarem E o ainda incentiva, mais. E os né? empresários, que às vezes não doam só dinheiro. Nós temos um empresário que é o Léo Tatagiba, o esposo de Flávia Rossetti. A família toda vai. Então, o Léo não doa só recurso. Ele senta no tempo, chão, ele né? separa brinquedo, ele leva toda a família. Os netos vendem com ele lá. Ele vira vendedor de uniforme. Isso é incrível, isso é lindo. Mas, às vezes, você não quer esse lugar. Então, você pode ter essa transferência de reputação. Sua teia... Talvez não conheça a Marina. Tem pessoas no seu Instagram que não conhecem a Marina, mas quando você colocar no seu Instagram, ei, deixa os brinquedos aqui dos seus filhos Sim. aqui em casa, com a minha filha, porque ela também é captadora. Eu ia nesse ponto que você chamou atenção. Você chamou atenção para vários pontos importantíssimos, mas a questão de todo mundo se envolver, desde o chefe da Polícia Civil, doutor Darcy Arruda, aí ele já envolve toda aquela corporação, né? Porque é o exemplo, né? Sim. Até os empresários, aí já envolve os filhos. É todo mundo se envolver nessa teia mesmo, né? Aí dá para fazer um trabalho muito melhor. É muito legal. Marina chama de teia do bem. Teia do bem. A gente fala que são pessoas unidas pelo bem e todo mundo faz parte da nossa teia no sentido de quem ajuda e de quem é ajudado. Porque tem muita gente que é ajudado e que depois vai ser voluntário. Durante a pandemia a gente se emocionou muito porque a gente recebia muitos Pix de R$1 de pessoas que a gente já tinha ajudado. E as pessoas falavam, agora eu não tô mais precisando de ajuda, e isso é tudo que eu consigo ajudar. Só que a gente não tem proporção da diferença de que isso pode fazer. Porque R$1 a gente comprava um sabonete para uma família lavar a mão, para uma família se proteger do Covid. Então, a gente não tem noção da ajuda que a gente pode dar, do que é o nosso pouco, que faz muita diferença. E esse envolvimento das pessoas é muito incrível, porque... muitas vezes, essa questão da transferência de reputação faz muita diferença. A gente tem uma parceria de muito tempo já com a marca ambiental. E uma pessoa muito querida dentro da marca, que é a Mirella Chiappani, ela recebe a gente na casa dela durante os dias de lojinha e vai trabalhar na lojinha. Mas todos os dias... Lá na Mirella é o hotel da Marina, porque a lojinha fica em Vila Velha, a gente mora em Vitória, é muito longe. Fica muito tempo de distância pra gente, é mais cansativo. Então, ela abre as portas da casa dela pra gente ficar lá. Trata a gente como rainha, assim, café da manhã. Chego lá, tem pipoca, que a gente gosta, milho... tudo maravilhosa. Pronto, já é uma ajuda e tanto, né? Já Já a faz marca muita é uma diferença. parceira, o Instituto Marca é parceiro da Marina e a marca apoia financeiramente os projetos da Marina. Mas esse ano foi diferente. E aí, no ano passado, a gente foi conversar com o dono da marca, que é o Arley, que recebeu a gente com todo carinho. Assim, eu falei, eu sou vegetariana e eu tenho muita dificuldade de alimentação. Eles fizeram um estrogonofe de palmito pupunha como lida no dia pra mim. Eu me senti super especial. E aí eu conversei com ele e quando ele foi me perguntar qual é a ajuda que eu precisava, eu falei pra ele, você me ajudar financeiramente faz muita diferença, mas eu sei que você tem um ciclo de muita influência. Então, se você me permitir
passar uma mensagem para os seus amigos, me conectar com pessoas que podem ajudar. Então ele me levou para uma reunião de amigos pessoais dele e eu fui falar. E nisso, vários outros amigos 30 empresários. se envolveram para ajudar financeiramente a lojinha. Então foi uma pessoa que liberou 30 minutos de uma reunião na casa dele para eu falar e que, assim, fez muita diferença para que a gente pudesse também ter mais estrutura dentro do nosso evento. Então, Agora, são várias pessoas Marina, são envolvidas. 14 anos de atuação. Vocês têm noção do que essa menina jovem agora já fez, né? E o que vem daqui pra frente? Porque sua cabecinha não para, estou vendo isso. É uma vozinha mansa, mas a cabeça tá um furacão. Sim. Qual a expectativa agora? Então, a minha expectativa é continuar com os projetos que eu tenho hoje. Eu faço hoje meu curso, eu estudo psicologia, estou no 3º período de psicologia. Já estou estagiando com a área social, eu faço estágio no Instituto Estrelar. Então, é muito bom que eu possa ter essa relação com o social dentro da minha profissão mesmo. Sim. Mas Marina escalona. O que acontece hoje, aí, né? Ela tem um modelo de então, escalonagem. Eu quero poder trabalhar como social dentro da minha futura profissão. E uma das minhas metas é poder escalonar, como uma Fazer falou, franquia. fazer que ela franquia faz. dos meus projetos. Isso é maravilhoso, porque ela sabe liderar, ela dá o exemplo, ela dá o caminho com 19 anos, ela dá o caminho e outras pessoas vão fazer. Sim. Né? O sonho dela é que tenha. É quando alguém fala assim, nossa, que lindo que você faz. Podia no mundo ter outras Marinas. É o que ela quer. Ela quer Marinas, João, Marias. Eu falo, eu sei que eu não vou transformar o mundo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Santa Teresa de Calcutá, que ela fala que o que eu faço é uma gota no meio do oceano, mas sem ela o oceano seria menor. Então, Você faz parte do oceano e pode fazer a diferença. Exatamente. E a gente precisa de várias gotinhas para formar Sim. um oceano. Então, eu sei que eu, sozinha, não vou transformar o mundo inteiro. Eu tenho essa consciência. As pessoas falam para mim, você não vai transformar o mundo. Eu não tenho interesse de transformar o mundo, porque eu sei que eu não tenho essa capacidade. Eu sou uma, mas junto, várias pessoas unidas, a gente tem esse poder. Então, é justamente essa questão da franquia, é que não seja a Marina, mas é que sejam várias pessoas fazendo as ideias que eu tive. Então, a lojinha é muito legal, dá muito certo. É uma oportunidade de que as pessoas possam escolher ao invés de receber numa sacola. E se você tira a fome de uma pessoa, se você dá tratamento dentário para uma mulher que, né, foi machucada, se você ajuda com remédio de uma criança, doação de sangue, igual a gente fez. Exatamente. É um O que mais você impacto pode querer, né? Tirar a dor das pessoas. naquela vida. É transformar, não é transformar o mundo, mas é transformar um mundo. É você transformar o mundo de uma pessoa de cada vez. Então, é isso que impacta, assim, é a gente pensar que o pequeno pode fazer muita diferença. Fabiana, a gente está encaminhando para o final, porque, né? Muita coisa para ser dita, é um E se exemplo deixar, lindo. E se Fala deixar, até ela amanhã. fala até É amanhã. porque é jornalista, é Mesmo. psicóloga, mas é um exemplo lindo, merece todo o destaque, todo o tempo. A gente espera que venham outras crianças, outras jovens, outros adolescentes com essa cabeça, com essa mentalidade, essa solidariedade. Como que as mães devem fazer nesse momento? Porque hoje o mundo está diferente, né? Sim. A geração está diferente, a geração Z, a milênio. Porque para você deve ter sido difícil também dar conta. Organizar as ideias, dar Assim, sabedoria. Marina, cada um tem a sua religião. Lá em casa nós temos religiões diferentes. Nós não comungamos da mesma religião e nos respeitamos. Marina é uma escolhida de Deus, é uma predestinada. Qual a sua religião, Marina? Eu sou católica. E eu você? não, eu sou espírita, sou umbandista. Então, Marina, para mim, é uma reencarnada de missão. Para ela, é uma predestinada, uma escolhida de Deus, né? Assim que a gente entende, ela vem com uma missão já, ela sabe o que ela veio fazer e ela descobriu isso com 5 anos e ela faz muito bem até hoje. O respeito aí, então, Já começa que nós temos 2 altares em casa, né? Um Sim. de frente pro outro. Então, respeito é tudo. E eu acho que, assim, tem um segredo, sim. O segredo é o seguinte: toda mãe quer ver o filho feliz. Toda mãe quer ver o filho sorrindo.
Minha filha sorri diferente na favela. Ela sorri diferente quando ela entrega. É lá que ela tá feliz. É lá que ela tá feliz. Então, eu só fui uma mãe que incentivou um filho a ser feliz. Foi difícil porque ela é diferente. Ela me tira de lugares e me enfia em lugares absurdos. Eu tenho medo, eu ainda tenho medo. Porque ela nunca faz pra um, E eu nem faço pra dois. mamãe quebrar a cara. 1.200, e ela fala pra mim, mãe, fica tranquila, vai dar certo. Então eu quero dizer pra você, mãe, que tem um filho que sonha diferente, apoia ele, incentiva ele, coloca ele pra seguir as redes sociais da Marina. A Marina não é uma menina com muitos seguidores, mas ela é uma menina com seguidores excelentes, né? A Marina palestra também, então leve, ela tem a oportunidade do seu filho enxergar outros caminhos, leve para ser voluntário na lojinha, né? Para ir com a Marina para cá, se vestida de princesa, para ler para as crianças. Tem caminhos. A gente precisa blindar os filhos da gente desse mundo que está doente de respeito, de solidariedade, de amor humano. As pessoas hoje vivem num mundo líquido. Do nada tudo acaba, Fugaz, né? do nada tudo acaba, do nada todo amor não é mais amor, as pessoas não valorizam o que precisam ser valorizados. Não tem mais comprometimento, né? Não tem doação de tempo. O que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, é doação de tempo, que é o mais valioso, é ouro hoje. E não ter medo, né? Porque eu tive muito medo, mas eu fui com medo mesmo. Yeah, não sei se isso é o certo, mas foi isso. Quando ela falava pra mim, pequenininha, assim, 8 anos, mamãe, fica tranquila, vai dar certo, 7 anos. E é muito engraçado que eu tava falando, mamãe que às vezes eu faço mamãe eu falo mamãe que às vezes quebra a cara porque mamãe, a gente vai, até eu assim, a gente vai numa expectativa, a gente vai pensando uma coisa e aí você chega lá e a criança numa lojinha com um monte de carrinho, não sei o que, a criança chega e se encanta por um brinquedo de McDonald's. E aí a gente fala, meu Deus, por que isso? Como assim? E aí é porque o que a criança está acostumada. E nisso várias vezes foram vários aprendizados que eu acho que minha mãe foi tendo como mãe e eu fui tendo na minha formação, assim, que vai trazendo muito isso, né? Vamos marcar outros podcasts? Com certeza! Chame-nos pra tudo. Eu acho que é a parceria, né? Maternidade e propósito. O seu filho tem propósito, ele pode ter um propósito. Você pode encaminhar o propósito dele também, não deixar ele ficar com medo do propósito dele. Marina me faz acreditar no propósito dela. A gente lindo, agora né? já acostumou com isso, né? Que Ele orgulho. tem 14 anos, vai ficando... A gente fica com medo também de desviar, né, Eli? Porque aí você fala assim, adolescente vai desviar, aí jovem vai desviar, quando começar a namorar vai desviar. E Marina sabe o que ela veio fazer. Então é só a gente também ir amparando para ela não ter medo, receio, porque tem fases. Agora é adulta. Agora você é muito... Vamos encerrar. Você é muito corajosa. Você falou do medo, mas não é que você não tenha medo. Você tem medo e vai com ele. Você desafia. Isso é muito bacana. Isso te dá coragem. E é a sua fé, a fé dela, é o propósito. Voluntariado, ajuda ao próximo. Doação é propósito. Nada mais do que isso. Vocês não esperam receber nada em troca. O meu propósito é tirar a fome dessa criança. E você vai. Né? Meninas, muito obrigada. Nossa, a gente que agradece principalmente o carinho que a gente tem na Cassi. Luciene, muita gratidão por você nos acolher com tanto amor. O que você pedir, nem termina a frase, a gente já disse sim. Tá bom? Nós somos muito orgulho de fazer parte dessa instituição, dessa história. A Cássia, assim, é família mesmo. Marina chorou muito esse ano passado, quando as crianças saíram. Ela falou, mãe, foi muito lindo. Esse é o sentido. Porque ela fechou a lojinha toda, porque a gente recebe de 200 em 200 crianças. E aí foi só um pequenininho, assim. A gente ficou com medo, por serem muitas Fecharam crianças. com chave de ouro. Foi incrível. A gente separou um espaço para as crianças da Cássia irem até lá. E a cada criança pôde escolher o voluntário que ia atender. E os voluntários naquela expectativa, assim... Que lindo, de serem escolhidos. De serem escolhidos. E foi... É amor. Foi, acho que é amor. Foi... É amor. O que a Cássia faz é amor. O que a minha filha espalha é amor. E o mundo carece de amor. O amor constrange. O amor tira você da sua zona de conforto. O amor faz você perceber que você pode. Intimida, né? As pessoas têm medo de amar. Né? As pessoas têm medo de serem amadas. E elas fogem do amor, né? Mas nós não vamos desistir. Não vamos.
Muito obrigada. Obrigada, colega querida. De profissão, prazer falar com você. Muito essa muito mulher, orgulho essa de mulher você, demais, hein? maravilhosa. Não, somos. Marina, tudo de bom. Essa parceria Eu que ainda vai durar muito, muito, muito agradeço. tempo. Vamos fazer Sim. muitos eventos, estaremos juntos muitas e muitas vezes. Com certeza. Resumindo esse episódio aqui, gente, amor. Amor, respeito, acolhimento. Mães querem ver seus filhos felizes e a gente tem que respeitar Cuidar e do meio apoiar. ambiente. É isso aí. Vem o mês do meio ambiente, estamos juntos aí. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Obrigada. Que agradecer. Tchau, pessoal. Até o próximo. Tchau, tchau.